Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveres aqui, não teria morrido meu irmão, mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crê isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se, chamou a Maria, sua irmã, e lhe disse em particular, o Mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo, Senhor, se estiveres aqui, meu irmão, não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou, onde o sepultaste? Eles lhe responderam, Senhor, vem ver. Jesus chorou. Então disseram os judeus, vede quanto o amava. Mas alguns objetaram, não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou-lhe Jesus, tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que se credes verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim o falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então ordenou-lhe Jesus, desatai e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhe contaram dos feitos que Jesus realizara. Somente daí oremos. Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra, fala ao nosso coração, nos ensina, abre a nossa mente para que nós possamos entender a Tua palavra. Te pedimos isso, ó Deus, no nome do Senhor, e que o povo do Senhor diga amém. Amém? Pode sentar-se. Esse texto, na verdade, ele nos ensina como nós devemos tratar a nossa família, as pessoas que nos cercam. O texto, ele reafirma várias vezes, não apenas uma vez, mas o texto reafirma, ele dá força à necessidade de que a família seja regada, movida ao amor. Hoje há muitas famílias, nós passamos e não sabemos o que acontece na casa de muita gente. Você passa na sua rua, vê muitas casas, muitos lares, você passa por rodovias, onde existem casas, por onde quer que nós estivermos, sempre haverá um lar, sempre existe uma família. Mas nós não sabemos o que acontece dentro dos lares. Nós não sabemos o que acontece dentro das famílias. Eu não sei o que acontece dentro da sua casa. Se a sua casa é uma casa onde reina paz, onde reina amor, onde reina alegria.
como nós também não sabemos o que existe na casa dos nossos vizinhos, dos nossos parentes, das pessoas que nos cercam, das pessoas que damos bom dia, das pessoas que nós damos boa tarde, boa noite, as pessoas que nós damos Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Na verdade, irmãos, nós não conhecemos os lares. Nós não conhecemos as famílias. Na verdade, esse lar aqui, esta família aqui, estava sofrendo, na verdade, em razão da morte de um membro. Lázaro tinha morrido. Mas o interessante aqui desse texto é que não apenas Jesus conhecia a família de Lázaro, mas Lázaro também conhecia a Jesus. Você percebe aqui que esta família era uma família amada pelo Senhor. Essa família aqui era uma família amada por Jesus. Jesus amava a Lázaro, Jesus amava Marta e Jesus amava Maria. Jesus tinha algo que mexia com ele nesta família. E eu quero perguntar a nós, o que nós temos de tão especial que podemos mexer com Jesus? Ora, o que fez esta família ser uma família assim tão importante para o Senhor? O que fez que essa família fosse uma família assim tão especial? Porque nos textos bíblicos não existe outra família pelo qual Jesus mostrasse tanto amor. No sentido do texto reafirmar isso. O versículo de número 5 diz assim: ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Você percebe que não era apenas costumeiro Jesus entrar na casa de Lázaro, de Marta e de Maria, mas havia, na verdade, a melhor coisa, o ponto fundamental, o que pode reacender o valor da vida. Havia nesta família amor. E quando você lê o texto, você percebe que há um certo cuidado. Esta família era uma família envolvida pelo amor. Nós precisamos aprender, irmãos, a agradecer a Deus por todas as coisas, agradecer por tudo que Ele tem nos dado, mas nós precisamos aprender que o fundamental dentro de um lar, e o fundamental dentro de uma família é o amor. Esta família aqui era uma família que Jesus olhava com amor, Jesus olhava com carinho. Era uma família, em primeiro lugar, esta família era uma família que tinha intimidade com Jesus. Nós precisamos ter intimidade com o Senhor. E como é que nós podemos ter intimidade com Jesus? Porque, na verdade, essa família aqui teve o privilégio de ver Jesus face a face. Jesus andava pelas aldeias, Jesus andava pelas cidades, e eles tinham a oportunidade de ver Jesus, de fazer que Jesus entrasse na sua casa, de que Jesus habitasse na sua casa. Eu tenho a certeza, se nós hoje tivéssemos esse privilégio, muitos de nós desejaríamos que Jesus entrasse na nossa casa. Porque certamente nós o amamos, nós o queremos e nós desejamos que Ele esteja na nossa casa. Mas uma coisa importante aqui é que esta casa de Lázaro, Marta e Maria certamente era uma casa consagrada ao Senhor. Era uma casa dedicada a Jesus. Essas pessoas aqui, esta família composta, o texto diz que era Marta, Maria e Lázaro. O texto não fala dos pais, mas fala apenas deles. Esse texto nos mostra que essa família aqui era uma família unida. Não há coisa melhor e mais difícil do que a unidade. Nós sabemos que a unidade é uma das coisas mais importantes na família, no mundo,
Mas o que mais nós vemos não é unidade. O que mais nós percebemos ao longo do tempo é que as famílias estão se dividindo. Que por causa de crises, por causa de bens, por causa de decisões, por causa de pensar diferente, as famílias estão se dividindo. As famílias estão se afastando de Deus e nós precisamos olhar para a nossa casa, olhar para a nossa família e começar a trabalhar e começar a fazer que Jesus entre dentro da nossa casa. E a pergunta que nós precisamos fazer é a seguinte: ora, naquela época Jesus entrava nas casas, nas famílias, nos lares, ele entrava humanamente, com os pés, né? Ele entrava com a sua própria vida. Como eu posso fazer para que Jesus entre na minha casa? Se Jesus é importante, o que eu preciso fazer? Olha, muitas coisas entram na nossa casa. Muitas pessoas entram na nossa casa. Não há uma casa aqui, por menos que essa casa seja ela habitada, talvez você diga assim: eu não gosto de muita gente lá na minha casa não, né? Eu gosto da minha casa, eu gosto de ser um ambiente assim privado, restrito, né, para mim e para minha família. Mas por mais que você pense assim, por mais que você imagine, alguém já entrou na sua casa, seja alguém para trabalhar, seja um parente, seja um amigo. Pode não existir uma frequência, não estão lá sempre, né? Não estão lá constantemente, mas esse texto aqui nos ensina que esta família, ela era uma família, em primeiro lugar, como eu já disse, era uma família que tinha intimidade com Jesus. A segunda coisa que nós percebemos nesse texto é que esta família não era uma família isolada. Esta família era uma família hospitaleira. E Jesus gosta de famílias hospitaleiras. Jesus deseja que as nossas famílias sejam famílias hospitaleiras. Mas por que hoje em dia as famílias não são tão hospitaleiras quanto no passado? Você pode contar nos dedos quais as famílias que são hospitaleiras e por que não são? Porque quando se reúne muita gente e quando falta o fundamental, que é o amor, certamente vai nascer confusões, vai nascer intrigas, vai nascer desavenças. E hoje as famílias perderam um pouco essa oportunidade de estarem juntas. Famílias do mesmo sangue, irmãos, parentes, mas que cada um está vivendo no seu espaço, cada um está vivendo a sua vida. Agora, como Jesus entrou nessa casa? Eu não respondi, né? Como foi que ele entrou nessa casa? Naqueles dias, ele entrou com os seus próprios pés. Como é que Jesus pode entrar na minha casa, na sua casa, na nossa casa? Jesus pode entrar quando nós oramos. Quando nós oramos, nós estamos invocando Ele para que possa entrar na nossa casa. Quando nós oramos, nós estamos, na verdade, dizendo: Senhor, Tu tens a oportunidade de entrar na minha casa. Eu estou abrindo as portas da minha casa, eu estou abrindo os cômodos da minha casa para que o Senhor entre, para que o Senhor habite, para que o Senhor possa estar comigo. E quando nós abrimos a nossa casa para Jesus, quando nós abrimos o nosso espaço para o Senhor através da oração, através dos louvores, quando você começa a cantar, você está abrindo aquele espaço para Deus. Você está abrindo aquele espaço para que o Senhor Jesus entre e faça morada na sua casa. Quando nós assim fazemos, o Senhor entra no nosso lar, o Senhor entra na nossa casa e começa a abençoar. Uma outra coisa que nós precisamos entender nesse texto é que esta família estava vivendo um momento de crise. Esta família estava vivendo um momento onde um dos membros desta família estava enfermo. Lá estava Lázaro enfermo. E a enfermidade,
é uma das causas de muita tristeza dentro de uma família. Quando alguém que nós amamos muito fica doente, fica enfermo, a primeira coisa que nós pedimos é que Deus cure. Por quê? A enfermidade nesta casa, na casa de Lázaro, Marta e Maria, e Lázaro era o enfermo, esta enfermidade, ela não apenas perturbava a vida de Marta, mas também a Maria. Quem está enfermo? Lázaro. Mas você já notou que quando um membro da nossa família está enfermo, mexe também com a gente? Mexe com as nossas emoções? Parece que nós estamos enfermos também. Às vezes você está saudável, às vezes você está bem, né? Às vezes você está alegre, mas quando você sabe que alguém da sua casa está enfermo, que alguém da sua casa está doente, e que você ama muito esta pessoa, a enfermidade dessa pessoa mexe com o seu emocional. A enfermidade desta pessoa mexe com você. E aí começa você a indagar: Senhor, oh meu Deus, Tu vais curar, Tu vai dar mais uma oportunidade, Tu vai ter misericórdia. Nós começamos então o quê? A invocar ao Senhor. Foi isso que essas irmãs fizeram. Quando elas souberam que Lázaro estava enfermo, elas avisaram a Jesus imediatamente. Porque a enfermidade de Lázaro não estava contida só na dor de Lázaro. Essa dor passou também a ser a dor de Marta. Essa dor também passou a ser a dor de Maria. Por quê? Porque esta família era uma família que tinha o amor. Porque quando não há amor, fulano está doente. Tudo bem, problema de fulano, doença faz parte da vida, né? Você não vai visitar fulano? Não, eu não. Deixa fulano lá doente. Porque não faz a importância, não tem a mínima importância se fulano está com saúde, se fulano está bem. Mas quando é alguém que a gente ama, quando é um familiar que a gente preza, quando é uma familiar que a gente gosta muito, parece que esta pessoa agora nós estamos tão enfermos quanto elas. Por quê? Porque nós amamos. Essas irmãs de Lázaro, elas estão enfrentando uma grande crise, elas estão aflitas. O seu irmão está enfermo, Lázaro está enfermo. Diz o versículo 1: estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Marta e Maria, sua irmã, de Marta e de sua irmã Maria. Olha só o texto como é maravilhoso. Jesus não tinha apenas intimidade com Lázaro. Muito embora o texto diga que Jesus amava, diz o versículo 3 assim, mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus o quê? Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Mandaram avisar Jesus: avisa ao Senhor que está enfermo aquele a quem amas. Então eu quero que você entenda o seguinte: essa intimidade de Jesus, esse amor de Jesus, certamente o amor ele é construído. Você constrói amor. Assim como a gente constrói amizade, a gente constrói amor. Quando a gente ama muito uma pessoa, quanto mais distante ela fica de nós, mais saudade nós sentimos dela. Por que você sente saudade de uma pessoa que está distante de você? Porque você ama essa pessoa. Agora, quando você não ama uma pessoa, seja um parente, seja um familiar, não faz falta para você ele está aqui ou não está. Mas quando você ama, você tem saudade de quê? De abraçar. Você tem saudade de quê? De apertar a mão. Você tem saudade de quê? De conviver com esta pessoa. Você tem saudade de quê? Que esta pessoa faça parte da sua vida. Então, Jesus não amava apenas Lázaro. Eu quero deixar aqui bem claro, porque esta família era toda amada por Jesus. Marta era uma mulher amada pelo Senhor. Olha o que diz o versículo 2 do capítulo 11.
Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Jesus amava Maria? Sim. Jesus amava Marta? Sim. Olha o que diz o verso de número 3. Ora, amava Jesus a quem? A Marta e quem mais? E a sua irmã e a quem mais? E a Lázaro. Aquela família ali era uma família amada pelo Senhor. Mas como nós podemos ser uma família amada por Deus? Como é que nós podemos fazer que o Senhor nos ame? Como é que nós podemos amar a Deus? Quando nós fazemos da nossa família uma família unida. E nesta unidade desta família acontece um problema. Nesta unidade desta família acontece uma coisa normal no meio da família. Eu acredito que todos nós já tivemos alguém da nossa casa que ficou doente. Alguém da nossa casa que ficou enfermo. Quando um filho seu fica enfermo, você fica desesperado. Se fica com febre, você dá a medicação. Se passa de 37, você leva para debaixo do chuveiro. Enfim, há o quê? Uma preocupação. E na preocupação de Marta e Maria, mulheres que eram irmãs de Lázaro, elas decidem avisar o Senhor. Elas chamam o Senhor porque elas estão preocupadas. Olha, Lázaro está enfermo, vamos chamar Jesus para que Jesus possa vir aqui visitar o seu irmão, o seu amigo Lázaro. Então, Jesus está ali pronto a ir de encontro a esta família que está em crise. Esta família tem um membro adoentado, mas Jesus se demora um pouco. Jesus se demora um pouco, mas o interessante é que mesmo depois do acontecimento, você não encontra uma tristeza, muito embora elas tenham dito: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Aí Jesus chega e diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. E aí elas dizem: eu sei, Senhor, que no último dia haverá ressurreição. Você percebe que há aqui um amor dentro deste lar. Há uma unidade no meio desta família. Há um sentimento, nós precisamos resgatar o amor dentro do lar, irmãos. Porque há muita gente que tem muita coisa, mas que não tem o fundamental. Há muita gente que tem muitos bens, há muita gente que tem uma vida muito boa, ou uma vida razoável, ou uma vida num padrão bom, num padrão tranquilo, mas que não tem o fundamental. O que nós precisamos construir dentro de casa não é apenas trabalho, não é apenas dinheiro, não é apenas conforto. Não precisamos apenas lutar nessa vida para conseguirmos as coisas que esse mundo nos oferece, porque todas essas coisas elas são efêmeras, mas o amor é eterno. O amor é para sempre, tanto que o amor é para sempre, que todos nós aqui, e aqueles que estão nos ouvindo certamente pela internet, todos nós, sem exceção, já perdemos alguém da nossa família e que até hoje nós lembramos com muito amor e com muito carinho. Com muita saudade. Ah, se fulano pudesse estar aqui. Há alguns que dizem assim: poxa, por que certas pessoas morrem tão rápido? Né? Morrem tão cedo. Todos nós. Eu me lembro do meu avô, o quanto eu amava o meu avô. O dia que meu avô morreu, parecia que tinha acabado o mundo. E até hoje eu penso no meu avô. Poxa, se meu avô estivesse aqui, né? Poxa, se meu avô estivesse aqui me vendo ao meu lado. Por quê? Porque a gente vai construindo ao longo do tempo um certo carinho, e é isso que a gente precisa. Nós devemos construir a nossa vida com o nosso trabalho, com o nosso esforço, com a nossa dedicação. Não há pecado nisso, isso é bom, isso é maravilhoso. Mas nós precisamos trabalhar em cima
do amor. E esta família aqui era uma família amada por Jesus, mas em contrapartida, esta família também amava ao Senhor. E num dos momentos de maior crise, num dos momentos mais difíceis, num dos momentos mais tristes dessa família, essas irmãs recorrem a quem? Elas recorrem a Jesus. Elas recorrem ao Senhor. E quando tudo parece que está perdido, porque ouve-se a notícia de que Lázaro morreu. Ouve-se a notícia de que não adianta mais fazer nada. Não adianta tentar resolver a situação, porque Lázaro morreu. Mas isso não é verdade, porque Jesus está ali presente para mudar aquela história, para mudar aquela situação. E nós entendemos aqui, o amor de Jesus é tão grande, que a Bíblia diz que, mesmo Jesus sabendo que iria ressuscitar Lázaro, Jesus, diz o texto, no versículo 34, perguntou: onde sepultaste? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. E aí o que acontece no versículo 35 aí? Jesus chorou. Você observa o sentimento que Jesus tinha por essa família. Mesmo ele sabendo que iria ressuscitar Lázaro, ele demonstra ali a sua humanidade, ele demonstra ali o seu carinho por esta família. Esta família aqui é uma família que Jesus ama. E Jesus chora, mesmo sabendo ele que iria ressuscitar Lázaro. Mesmo sabendo ele que o milagre iria acontecer. Irmãos, nós precisamos aprender a construir amor. Mesmo quando as coisas não estejam funcionando do jeito que nós imaginamos ou nós queremos que funcione. Não podemos de forma alguma, de maneira alguma, abandonar o que é o de maior nesse mundo, que é o amor. Ame a sua família, ame a sua casa, ame o seu lar. Ah, mas pastor, dentro da minha casa o pessoal tem muito defeito. Todo mundo tem defeito, irmãos. Dentro da minha casa muitas imperfeições. Todos nós somos imperfeitos, irmãos. Mas nós temos um Deus perfeito. Um Deus que nos ama. Um Deus que deseja entrar no nosso coração. Um Deus que deseja entrar na nossa vida. Um Deus que deseja entrar na nossa casa. Não fique olhando a sua família em razão das imperfeições, porque você também não é perfeito. Não fique olhando a sua família em razão das falhas, das faltas, dos fracassos, porque nós fracassamos, nós falhamos, nós erramos. Quem não tropeça na língua diz Tiago é perfeito varão. O que nós precisamos é aprender a amar. Ame a todos da sua casa. Se você tem dificuldade de amar alguém, busque a Deus. Se você tem dificuldade de amar alguém no seu lar, no meio da sua família, no meio da sua parentela, busque a Deus, porque é isso que Deus quer. Deus quer que nós sejamos pessoas que amem. Amem sem explicação, assim como Ele nos amou. Por que Deus me amou? Por que Deus amou você? Por que Deus ama um bêbado que está lá fora? Por que Deus ama um drogado? Ele não ama a bebida, ele não ama a droga que aquele homem ou aquela mulher utiliza, mas o que ele ama? Ele ama a pessoa imperfeita, mas ele ama. Amor não é amar pessoas perfeitas, irmãos, porque senão nós não vamos amar a ninguém. Mas o mandamento diz assim, ó: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Sabe, é você amar a pessoa que está próxima de você como se você estivesse se amando. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Você se ama? Você não sabe mais viver sem você? Não, eu sou o máximo. Meu Deus, eu me amo muito, né?
eu gosto muito de mim. Amarás ao teu próximo como o quê? Como você. Lute. Se há alguma barreira, se há alguma dificuldade, se há algo atrapalhando, você precisa buscar a Deus. Eu não estou dizendo que amar é fácil. Eu estou dizendo que amar é algo que agrada a Deus. Eu não estou dizendo que amar é uma coisa muito simples. Não. Amar é muito complexo, mas é algo que nós precisamos implantar dentro da nossa casa. É algo que nós precisamos colocar no relacionamento familiar, entre marido e mulher, entre filhos, entre este relacionamento conjugal, entre esta família que existe, precisa haver amor. Por quê? Porque o amor, ele é a fonte de toda alegria. O amor nos sustenta, o amor nos alegra, o amor nos consola, o amor nos faz pessoas mais fortes. Que você comece a olhar e perguntar: será que a minha família é igual à família de Lázaro, Marta e Maria? Será que há uma unidade? Será que eu consigo criar esse elo? Será que eu consigo criar essa amizade? Porque isso agradava a Jesus. Não havia divisão neste lar aqui. Não havia um irmão contra o outro. Não. Eles amavam a Jesus e eles se amavam. Olha que evangelho, o evangelho é boas novas, são boas notícias. Essa, na verdade, é uma boa notícia, porque é uma notícia de que existe famílias capazes de amar. Essa família era uma família onde os membros se amavam. E nós precisamos, irmãos, trabalhar firme, para que dentro da nossa casa, para que dentro do nosso dia a dia, do nosso relacionamento, haja amor. Porque quando a gente ama de verdade, nós conseguimos superar todas as coisas. Quando nós amamos de verdade, isso agrada a Deus. Isso agrada a Deus. Deus fica feliz, satisfeito, quando Ele encontra em nós o verdadeiro amor. E Jesus encontrou nesta casa, Jesus encontrou neste lar, Jesus encontrou nesta família um amor verdadeiro. Que Ele possa encontrar na sua casa, que Ele possa encontrar na minha casa, que Ele possa encontrar na nossa casa esse amor verdadeiro que mexe com Ele. Porque o amor desta família mexia com Jesus. Jesus estava sempre naquele lar, Jesus estava sempre naquela família, Jesus estava sempre misturado com eles. Por quê? Porque o mais importante para Jesus é o amor. E Ele fazia parte desta família, e que Ele possa fazer parte da sua família, da minha família, da nossa família. E como é que isso acontece? Quando Ele percebe que entre nós, entre o lar, entre aquele ambiente, que é nosso, que é único, é só nosso, da nossa família, nesse ambiente existe amor. Neste ambiente não existe competição, mas nesse ambiente existe a essência do Evangelho. E a essência do Evangelho é o amor. Ame a sua família, ame os que te cercam, e certamente você será visto por Jesus como um verdadeiro discípulo. Amém? Vamos ficar de pé. Eu quero orar por você, impor as mãos sobre a sua vida e pedir a Deus que possa encher a sua vida de amor em razão das pessoas que te cercam. Amém? Então, sai do seu lugar, eu quero orar por todos vocês.
Senhor amado e querido, abençoa aqueles que estão nos ouvindo pela internet nessa hora. Talvez uma pessoa sozinha, talvez uma pessoa solitária, talvez uma pessoa que esteja dizendo que não é amada. Ah, Senhor amado, eu te peço, toca no coração desta pessoa agora, Pai. Faz uma obra poderosa. Senhor, se há alguém aqui nessa noite nos ouvindo pela internet, que está, Senhor, querendo dar cabo da sua vida, Pai, eu quero repreender isso na autoridade do nome de Jesus. Eu quero te pedir agora, Senhor, que tu venha agir no coração deste homem, desta mulher, Senhor amado, deste jovem, desta senhora, Senhor. Deus amado, vai tocando nesse coração agora, Pai, que o amor do Senhor seja derramado sobre a vida desta pessoa, Pai. Se há, Senhor, alguém que não fala mais com a família, que não fala mais com os irmãos, com os pais, ah, Senhor, toca nesse coração agora, quebranta este coração agora, Pai. Coloca o amor no coração desta pessoa, para que ela possa ir de encontro à sua família, para que haja, Senhor amado, a reconciliação, Pai. Eu abençoo, Deus, todos os ouvintes da internet nessa noite, e eu declaro, Pai, essas vidas tocadas pelo Espírito Santo, eu declaro estas vidas mudadas, transformadas, no nome de Jesus e para a glória de Deus. Amém, Senhor, e amém, Jesus. Amém? Vamos ficar de pé? Senhor, obrigado por essa noite, aonde aprendemos que a essência do Evangelho é o amor, e que o teu amor, ó Pai, seja uma constante nos nossos corações, nas nossas vidas. É o que eu te peço, Pai, no teu nome, no nome de Jesus. Agora, leva-nos para os nossos lares, debaixo dos teus cuidados e da tua proteção. Nos dê ainda uma semana abençoada. É o que eu te peço, Pai, no nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Amém? Então, uma boa noite e até domingo que vem. Que Deus abençoe a todos rica e abundantemente, no nome de Jesus. Amém?